Amém, amados? Graça e paz. Amém. Graça e paz, família, povo santo de Deus, sejam todos bem-vindos, vocês aqui ao vivo, na gravação. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Esse é o tema. Jesus chorou. João capítulo 11, versículo 35. Eu já procurei, estudando, pesquisando, a título de curiosidade, é um menor versículo da Bíblia. E essa expressão, Jesus chorou, mostra um momento de comoção do nosso Senhor. Mostra um momento de comoção de Jesus de Nazaré. Eu digo nosso Senhor é até uma força de expressão, né, amados? Nosso Senhor é o Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré era ali o Senhor dos judeus. Há algumas pessoas que não entendem a mensagem da graça, cria confusão, porque como assim existe dois Jesus? Não, mas são duas manifestações. Nós não servimos ao Cristo histórico, ao Senhor dos judeus, aquele que se manifestou em carne. Nós servimos ao Cristo ressuscitado, ao Deus em espírito, né, que habita em cada um de nós. Mas foi Deus ali que estava em Cristo Jesus se manifestando aos homens. E Jesus chorou. E aqui existe um contexto. João capítulo 11. Vamos lá, vamos ao contexto. É claro que eu não vou me deter ao contexto todo, mas alguns versículos para a gente entender o que fez Jesus chorar. Será que Jesus chorou de fato porque o seu amigo Lázaro havia morrido? Será que esse foi o motivo que fez com que Jesus desabasse em choro? Quantas pessoas, por certo, Jesus já não tinha visto morrer? Será que só com Lázaro ele teria esse momento de comoção, de chorar ali, de se expor publicamente, de mostrar ali os seus sentimentos? Havia um motivo porque Jesus havia chorado. E o título hoje desta mensagem não seria Jesus chorou, seria Jesus continua chorando. Mas por que isso? Eu vou explicar por quê. Olha o motivo pelo qual Jesus chorou, lá do contexto. João capítulo 11, versículo 41. A mensagem hoje será prática, rápida. Tiram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Melhor, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, olha, vírgula, olha a chave do texto para entendermos por que Jesus chorou. Porque as testemunhas lá disseram: como ele está chorando? Ele está chorando porque ele ama Lázaro, ele amava Lázaro, por isto ele está chorando. Mas foi por isso que Jesus estava chorando? Então, quando Jesus mandou tirar a pedra de onde estava ali o defunto, Jesus levantou os olhos para cima, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou. Por mim o quê? Pai, eu te dou graças porque o Senhor me escuta. O Senhor tem me ouvido. Eu falo e o Senhor me ouve. Eu não estou aqui falando à toa. Eu não estou aqui lançando palavras ao vento. Eu não estou pregando esta palavra sem nenhum objetivo, sem nenhum propósito. Nós falamos esta palavra e o Senhor nos escuta, porque nós estamos testemunhando de que esta é a palavra do Deus vivo. E Jesus disse: graças te dou porque por mim haveres ouvido. 42. Eu bem sei
que algumas vezes o Senhor me escuta. O Senhor me escuta quando eu jejuo. O Senhor me escuta quando eu estou lá comendo um pedaço de pão com os discípulos. Não era isso que Jesus dizia. O Senhor me escuta quando eu chego diante do altar com a minha oferta de sacrifício. Domingo passado eu orei, parece que Deus nem me escutou. Mas esse domingo, dá vontade de bater nisso aqui, quebrar essa banca. Mas esse domingo, Ele vai me escutar, porque esse domingo eu vou fazer o desafio da fogueira. Esse domingo, sábado eu passei a noite toda de joelho aos calos. Domingo Deus me escuta. Culto da escuta de Deus. Essa semana parece que eu não fiz nada de errado. Então essa semana Jeová vai bradar. Jeová vai levantar profeta para falar comigo, porque eu estou na posição. Eu estou em santidade. Glória! Porque é assim que a religião ensina. Eu bem sei que sempre me ouves, mas Jesus chorou. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. O problema do choro não foi a perda de Lázaro, era a incredulidade da multidão. O problema do choro não foi a morte do amigo, era a incredulidade do povo. As mesmas que receberam Jesus em casa, as irmãs Marta e Maria. Eu não vou nem falar de Marta, porque Marta ficou lá ansiosa, inquieta, não deu nem ouvido. Mas até a irmã Maria, a irmã que sentou ali e disse: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E Jesus disse: ela escolheu a melhor parte, ninguém vai roubar isso dela. Até Maria: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria. Deus não está na minha vida. Se Deus estivesse na minha vida, eu não estava desempregado. Olha como é que as pessoas medem Deus. Se Deus estivesse na minha vida, o meu marido não estava na cachaça. Ele está na cachaça porque ele quer. Quando ele pegar uma cirrose, ele vai ver o dele. Se Deus estivesse na minha vida, eu não estava com essa enfermidade. Vai falar de Jó. E vai dizer que Deus não estava na vida de Jó. Mas Deus estava e foi muito. Tanto é que foi Deus que deu tudo para Jó. Bens e também deu desgraça. Como assim, irmão? Claro. Foi Jó que disse, não fui eu. Se eu estivesse dizendo, dizia: você está falando, mas Jó não falou. Jó que falou: receba o bem do Senhor e não o mal. Foi Jó que falou: não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Por que eu vou reclamar com Deus? Por causa dessa situação? Por que eu vou reclamar com Deus? Porque meus filhos morreram? Deus, porque o Senhor levou meu filho? Porque o Senhor levou minha mãe? Porque o Senhor levou meu pai? Pare de reclamar, irmão. Que incredulidade. Que é esse Deus que você serve? Só reclama. Porque o marido está assim, porque a mulher está assado. Para de reclamar. Se converta. Jesus chorou. Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quer culpar Deus pelas circunstâncias da vida? O próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter muita aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci. E Paulo disse: vocês são mais do que vencedores. Ser vencedor em tudo não é ter tudo que você quer, é passar por tudo dando glória a Deus.
E Jesus disse: eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando isso, Pai, por causa da multidão. Deixaram de crer em mim, porque Jesus disse: eu não já disse para vocês, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí os crentes usam a mesma palavra para se camuflar, para se justificar. Eu sei, Senhor, que no último dia o Senhor há de ressuscitar. Não, não é no último dia, eu estou dizendo que eu ressuscito qualquer hora. E a prova disso foi que ele foi e ressuscitou. Eu disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas Jesus chorou, porque Jesus viu que a multidão não estava crendo na sua palavra. João capítulo 20, versículo 24. Ora, Tomé, apóstolo Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Mas Tomé, tu andou com Jesus, Tomé. Tu viu Lázaro ressuscitar, Tomé. Tu viu os milagres de Jesus, Tomé. Tu foi enviado por Jesus, Tomé. Jesus disse que descia ao terceiro dia e voltava, Tomé. Ah, mas se eu não tocar o dedo, eu não creio. Eu tenho que fazer prova com Deus, porque o meu pastor me ensinou a fazer prova. Se Deus não se manifestar, eu não acredito. Se eu pedir e não me der, Deus não está nesse negócio. Por quê? Porque os cristãos, os evangélicos, os crentes de um modo geral, os religiosos, aprenderam a medir Deus por coisas palpáveis, lógicas, e assim estava Tomé. Se eu não colocar o dedo, se eu não puser a mão, de modo algum, de maneira nenhuma eu acredito. Jesus continuava chorando para Tomé, pela incredulidade de Tomé. Assim como Jesus chorou por causa da incredulidade da multidão, ele continuava chorando por ver aquela incredulidade de Tomé. Tá, irmão, Jesus continua chorando, é uma expressão para esse tema, por ver a incredulidade de alguém que andava com ele, mas duvidava dos seus feitos. 20 e 27. Depois disse a Tomé, Jesus apareceu novamente, e ele disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé era um incrédulo, andou com Cristo, viu os feitos de Cristo, mas parece que não acreditava em Cristo. Foi Jesus que disse isso. Você não toque aqui, veja. O que é que você precisa ver? O que é que você precisa tocar para acreditar que tudo que você tem, tudo que você é a graça de Deus na tua vida, irmão? Será que você precisa fazer uma prova com Deus para Deus ter a obrigação de fazer alguma coisa que venha abalar tuas estruturas para você dizer: de fato eu sou um filho de Deus, de fato Deus está comigo, porque olha o que Deus fez na minha vida? Não, irmão, sabe por quê? Porque por mais que você venha fazer essa barganha com Deus, e por mais que Deus venha conceder esta graça, e Ele concede, vai ter um momento que você vai esquecer disso.
Quer ver uma coisa? Vou confrontar vocês aqui agora. E quem está aí na gravação. Me responda uma coisa, mesmo no sistema. Quantas coisas você pediu a Deus? Você pediu, você creu que ia receber. E por graça, favor, Deus te deu. Agora eu te pergunto, cadê? Cadê o apego? Cadê o desejo que você tinha? Acabou, passou. Você, naquele tempo, naquele momento, você desejou, você pediu, você clamou, aí Deus até te concedeu. Depois você não valorizou mais. Quantas pessoas, como nós, estávamos no sistema religioso? Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Senhor, abre os meus olhos, Senhor. Senhor, me dá entendimento espiritual. Aí, Deus te deu. Aí a graça revelada. E agora? Pergunta, o que é que você está fazendo agora? Senhor, me dá um filho. Deus deu. E agora? Me dá dor de cabeça. Senhor, me dá um marido. Isso, a praga. Senhor, me dá uma mulher. Jesus, eu te pedi, mas se eu soubesse. Agradeça a Deus. É equilíbrio de Deus na nossa vida. Senhor, eu quero emprego. Aí Deus vai, deu emprego. Foi tudo Deus que fez. Ô patrão miserável, eu não vou ficar nessa engraça, não. O salário é isso aqui. E tu não tinha nem salário? Viu, amados? Essas atitudes simples da nossa vida, parece que Jesus está chorando. Não seja incrédulo, seja crente. É como o ditado que diz: não me dê flores no velório, me dê em vida. Que só quando ele perde é que sente falta. Atos dos Apóstolos 17 e 18. E alguns dos filósofos, epicúreos, ligado, meu irmão, históricos, contendiam com ele. Esses filósofos estavam contendendo com Paulo. E uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Agora, por que eles diziam que Paulo era pregador de deuses estranhos? Porque esses filósofos contendiam com Paulo dizendo que Paulo era um pregador de deuses estranhos. Porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Pelo fato de Paulo anunciar Jesus e a ressurreição, pelo fato de Paulo estar anunciando o Evangelho, eles diziam: esse cara é um falador vão, paroleiro. Ele é pregador de deuses estranhos. Por quê? Porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Jesus continua chorando para aqueles que negligenciam, que não crê nos seus feitos. Mas quando eu digo que Jesus continua chorando, não é para a má semente, para o perdido, não. É para os filhos de Deus, que quando nós falamos esta palavra da graça, quando nós anunciamos que Cristo, o ressuscitado, Ele não habita em templos feitos por mão de homem, que Ele habita em você, Ele diz assim: heresia, falsos profetas, evangélicos, nos condenando porque nós dizemos que o corpo de Cristo, a palavra revelada diz que é vocês, que são vocês, que somos nós juntos, a igreja de Cristo, que Ele resgatou, que Ele adquiriu. Mas quando nós falamos isso, Ele disse: não, o corpo de Cristo é o pão da padaria, se vocês não comem, vocês não têm comunhão com Deus. Jesus continua chorando quando a palavra de Deus diz que nós já recebemos a unção do Santo que está em nós, que nós fomos ungidos pelo próprio Deus, e as pessoas, os filhos de Deus, estão indo para as igrejas evangélicas pedindo ao pastor para derramar o azeite galo que comprou no supermercado, porque se não derramar, ele não se sente consagrado, ungido. Jesus continua chorando para essas pessoas. Jesus chora
Quando você coloca na tua cuca, na tua cabeça, não você em graça, mas o sistema religioso, que se você não chegar e der os 10% na igreja, o dízimo, Jesus vai acabar com o teu trabalho, com os teus negócios, o ventilador vai queimar dentro de casa, a televisão vai explodir, porque é assim que o sistema ensina, é ou não é? É sim, Doquinha. É. Você que não dá o dízimo não, você vai ver lá, quando botar o ventilador, o liquidificador lá que colocar a polpa, ou a fruta, sei lá o quê, queimou. Oh, meu pai, o devorador. Marido, tu não deu dízimo não? Cadê? Ela não está aqui não, mas ela vai me ouvir, eu vou pegar ela aqui. Ó. Minha irmã, madrinha de casamento, minha irmã Cleusa, e meu irmão Armando, vou falar nome, vou dar nome. Ela era do sistema, 20 e poucos anos do sistema. O irmão Armandinho, viu, Armando? Eu sei desse caso. Estava com dinheiro do envelope do dízimo para dar lá na sinagoga de Satanás. Ele bateu o olho, irmão. Depois me corrige o cachorro. Eu acho que foi Rottweiler. 2 filhotes de Rottweiler. Armando pegou o dízimo e comprou cachorro. Quando foi... Agora escute. Quando Cleuzinha chegou e disse, Armando, cadê o dízimo do Senhor? Armando. Eles congregam aqui conosco, se reúnem aqui, hoje não vieram. Eu comprei, Cleusa, 2 cachorrinhos. Se ela estiver ao vivo, tá pocando a risada aí, ó. Sabe o que foi que Cleusa disse? Cleuzinha, minha irmã. Esse cachorro vai morrer. Você nunca mais roubar o que é de Deus. Os 2 cachorros morreram. Morreram, os 2 cachorros morreram. Ministério da morte. Eu podia até falar da minha esposa por causa do coelho também. Não, vou falar, porque a gente aprende palavras de bênção. Hoje em graça. Fui para o sistema com minha esposa, bora. Não sei o que foi que aconteceu no caminho. Eu estava com um coelho grandão, que eu recebi um coelho bonito, um coelho branco. Eu sei que eu deixei esse coelho em casa. E eu sei o que foi que aconteceu. Eu sei que minha esposa disse assim, o coelho vai morrer. Eu falei, não fala isso não, o coelho vai morrer. Quando a gente chegou no culto, o coelho estava afogado dentro do balde. Mas eu chorei de tal forma que ela teve que ir para São Cristóvão comprar 2 coelhos. Um preto, que morreu com dor de barriga, e um cinza que eu não aguentei mais, tive que doar depois. Quais os frutos dos teus lábios? É por isso que eu não abro a minha boca para ficar amaldiçoando ninguém, meu irmão. Estou aqui para lançar palavra de bênção sobre a tua vida. Receba o melhor de Deus na tua vida, irmão. Você é abençoado. Você é próspero. Você é feliz. Eu vou declarar que você é triste. Eu vou declarar que você é doente de maneira alguma. Porque eu não sei como você vai receber isso. E isso pode se tornar uma realidade. Porque tudo é aqui, ó. E eu recebo e declaro que tu é curado, mais do que vencedor, abençoado, perfeito em Cristo Jesus. Mas eles não acreditavam. Parece que anuncia deuses estranhos, porque Paulo estava pregando a ressurreição. Olha aí, 17:9. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa que nos fala? De fato, é uma nova doutrina. Nós não sabíamos a nova doutrina, nós não conhecíamos a doutrina da graça, a nova aliança. Nós estávamos presos em Moisés, e sobe monte, desce monte, recebe óleo e dá dízimo, e projeto, propósito, que aí já não é mais Moisés, aí já é a carnalidade religiosa mesmo. E propósito, e campanha, e voto, e sacrifício, e isso e aquilo. Nós estávamos presos nisso. Mas aí, a nova, a sã doutrina chegou na nossa vida, irmão. E eles ficaram confusos. Parece que é pregador de deuses estranhos, mas nós queremos saber. Você pode nos falar? Se você tiver paciência para ouvir, você vai ouvir a palavra do Cristo ressurreto. E eles continuavam dizendo, pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. A palavra da graça de Deus
soa estranho aos ouvidos do sistema religioso. Porque o sistema religioso botaram um diabo na cabeça deles, né? Que é aquele bicho todo vermelho, com um tridente que pegou emprestado lá de Poseidon, do deus grego, com aquela cauda assim e tal. Que é esse? Esse é o diabo. E ele morava no céu e ele caiu. Tudo texto fora do contexto. Não entendem que diabo é um adjetivo, está falando de tudo aquilo que se opõe. É o adversário. Tudo que se opõe a Cristo é um opositor, é um diabo, é um adversário. Não atribui a um ser. Quem inventou um ser foi a Igreja Católica Romana que compilou isso aqui, ó. Ah, meu irmão, mas está escrito. Sim, mas não era assim. Foram eles que adulteraram isso aqui. Para nós termos informações, temos que ir lá nos originais e ver que eles não pensavam da forma que os crentes romanos, católicos e os protestantes, que é tudo farinha do mesmo saco, pensam. Que é um mito. Pegaram lá o texto de Ezequiel 28 e disseram aí, ele caiu, ele era um querubim ungido. Está falando de um rei, irmão. Está falando de um homem. Todos os textos bíblicos que se referem a principado e potestade, a religião nos ensinou que era demônios. Está falando de pessoas, poderes, governos. Mas é um outro assunto. Temos mensagem aí no canal, quem quiser procure. Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. 21. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam. Eles se ocupavam. Senão de dizer e ouvir alguma novidade. Agora vamos trazer para os nossos dias. O que é que os religiosos fazem? Igreja evangélica, bababá. Eu venho fazer uma visita aqui. Vem, pode vir, senta. Pregamos. Eu pensei que aqui tinha profeta para revelar o profundo, oculto, escondido. Não tem, eu vou na outra. Por quê? Porque se preocupam em ouvir novidades. Aqui não tem profeta, aqui não tem cocó de fogo, aqui não tem azeite, eu não vi nem os irmãos jogando a cadeira para cima. Então aqui não tem poder de Deus. Então vai lá e vem cá. Eita, aqui e aqui. Tem gente que é tão encabulado, encucado com isso, que se o líder ou a líder morrer, eles deixam de ser religioso, porque a dependência deles estava naquela pessoa. Quem já ouviu isso? Eu já conheço isso. Aliás, eu não vou longe não, até hoje. Quer ver coisa? Deixa esses líderes aí grandões, esses principados aí partirem para a cidade do pé junto. Um bocado sai, vai atrás de outro semelhante a ele. Por quê? Porque está muito apegado a eles. Gostam de ouvir novidades, gosta de falar novidades, gosta de ter alguma coisa para impressionar e serem impressionados. Era assim que os atenienses, os estrangeiros ali, se ocupavam. Aí Paulo diz, 22, e estando Paulo no meio do aerópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Vocês são supersticiosos, religiosos. Os filhos de Deus são religiosos, supersticiosos. Deus me livre de pular 7 ondinhas, isso é coisa da macumba. Mas vai lá pegar a rosinha do puxamento espiritual. Deus me livre de botar um prato na encruzilhada, isso é coisa do capeta. Mas vai lá com a garrafinha d'água que o pastor orou, supersticiosos. Eu sujo falando mal lavado. Jesus continua chorando. Não crê na palavra, não crê no evangelho, crê nos misticismos da religião. E é o lenço, e é o caroço de feijão. Cadê o caroço de feijão que estava curando aí coronavírus?
Esqueci, não pode nem falar isso. Cadê? Falácia. Supersticiosos, olha lá. 1 Coríntios 15, 12. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Olha o que Paulo estava falando para os coríntios. Uma igreja que Paulo disse: vocês são carnais. Leite vos dê de beber e não alimento sólido. Vocês não estão prontos para ouvir. Vocês são carnais. Como que se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos e vocês estão dizendo, alguns de vocês, não eram todos, estão dizendo que não há ressurreição de mortos? E isso aí que estava falando eram os crentes. 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Então, o que estava acontecendo dentro desse contexto? Isso tem que ser um pouquinho explicado também para não... Isso aqui é antes da manifestação do Filho do Homem, antes da parúzia, antes dos corpos serem ressuscitados, as primícias, né, dos que dormem ou dormiam, como Paulo falava. Paulo disse que na vinda do Senhor, as primícias dos que dormem ressuscitarão primeiro. Aí tem gente até hoje achando que ia ressuscitar com corpo físico e as pessoas iam ver andando ali na cidade de Jerusalém. Paulo estava falando de uma ressurreição no sentido da glorificação dos corpos espirituais. Mas eles estavam duvidando daquilo. E Paulo estava dizendo: Jesus ressuscitou e deixou a promessa da ressurreição. Mas alguns não estavam acreditando. Então Paulo disse: é vã a nossa pregação e é vã também a vossa fé. Que fé é essa que vocês têm? 15. Assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Os crentes, irmãos, estavam duvidando da veracidade da ressurreição de Jesus. Agora, você acha que hoje, no nosso século, vai ser diferente? Não especificamente da ressurreição de Jesus, mas vão duvidar. Por exemplo, quando nós ministramos que Cristo não vai descer no sentido literal sobre as nuvens. Eles esperam o homem da mão furada descendo e todo olho vendo. Agora eu vou perguntar uma coisa para você: com que tamanho ele vem? Porque teu olho está aqui. Eu só estou vendo aqui, no máximo eu estou vendo ali a irmã Edna ali fazendo um cafuné no marido. Vigia, viu? E vocês? Eu não consigo mais ver outra coisa. Eu não consigo. Agora, como é que Jesus, para o religioso, vai descer lá? Porque a promessa seria lá em Jerusalém. Assim como vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descer. Como é que Jesus vai descer lá e eu daqui vou ver? Me responda essa aí, religioso. Corta para mim. Não, irmão, porque está escrito que todo olho verá. Está escrito, mas como está escrito, você entendeu o que está escrito? Viu, Amara, que não faz sentido? Ou Jesus vai descer do tamanho do planeta Terra, para todo mundo ver. Viu o que a religião faz com a mente do Filho de Deus? Não entende que a manifestação do Filho do Homem foi em forma de juízo? Foi para julgar Israel? Foi para glorificar os corpos que estavam dormindo, esperando a ressurreição? Foi para transformar o estado espiritual dos vivos? Paulo disse: eles ressuscitarão primeiro, nós que ficarmos vivos seremos transformados. Ou seja, agora, depois da ressurreição dos mortos, nós não dormimos no Senhor. Apagou aqui, já está na eternidade, porque o teu corpo já foi glorificado. O teu corpo é espiritual, é o homem interior, não é carne. É o estado de espírito que está perfeito nele.
Então, assim como naquele tempo alguns duvidavam da ressurreição de Jesus, nos nossos tempos, muitos estão ainda duvidando e acreditando que Jesus vai vir no sentido literal da coisa. Vai ter que mostrar também como foi que ele veio para os egípcios, porque está escrito que ele desceu em uma nuvem e trouxe vingança, trouxe juízo, mas ninguém viu Deus descendo sobre o Egito. Quem viu? Ninguém. Por quê? Porque era uma força de expressão, era uma forma que eles se comunicavam. 15:16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos... irmão. Então nós entendemos aqui que quem crê que Jesus ressuscitou não está em pecado. Agora, quem não crê que Jesus ressuscitou, Paulo disse, permanece em pecado. Como é que a religião diz ou refuta a mensagem que nós ministramos quando nós dizemos que nós não estamos em pecado? Paulo disse em Romanos 6,14: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, estão debaixo da graça. Paulo disse na carta aos Romanos que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo disse em Romanos 8 que não há condenação para quem está em Cristo Jesus, não está em Moisés, não está na lei, porque na lei em Moisés havia pecado, mas quem está em Cristo Jesus não há condenação, não há morte espiritual, não há morte eterna. Agora, como o sistema religioso diz que nós estamos errados, porque nós somos pecadores, miseráveis, pobres, cegos e nus, quando a palavra de Deus diz que quem não acreditar que Ele ressuscitou é quem está em pecado. Então eles não acreditam que Jesus ressuscitou, porque se eles acreditassem de fato que Jesus ressuscitou, eles entenderiam que não há pecado sobre as nossas vidas. Falando de pecado, de consequência espiritual, não estou falando de obras da carne, que todo mundo erra e colhe. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 10. É um texto rápido e vamos terminar. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação, do corpo de Jesus Cristo, feita quantas vezes? Então, observe o que o escritor aos Hebreus está falando. Na qual vontade. Então, houve uma vontade de Deus. Na qual vontade temos sido santificados, e esse temos aqui não inclui você. Você já nasceu debaixo do pacto totalmente santificado. Temos sido, é porque antes não era. Eles viviam lei, outrora. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação, oferta, do corpo de Jesus, Jesus Cristo, feita uma vez. Então, uma única vez. Jesus foi lá e ofereceu o seu corpo. E santificou o seu povo. Então o jejum não vai me santificar. A igreja evangélica não vai te santificar. Aí eu estou vivendo de qualquer forma, eu vou para a igreja que eu quero me santificar. Não santifica não, irmão. O que te santifica é a consciência. O entendimento que Deus te deu, que Ele habita em você. Não é um ato religioso, não é subir escada de joelho, não é uma folha de arruda atrás da orelha. Não é eu nem sei o nome daquele negócio, não é uma garrafa de... daquelas folhas bravas lá que eles fazem. Não é aquele banho de folha. Não é corredor do sal grosso, não. Ô, abra teu olho. Ô, você da igreja da pomba. Se liberte. Não é corredor de sal grosso, não. Não é caneta ungida, não. Ô, meu irmão, é em Cristo que eu te amo e prego a verdade. Deixa de seguir esses homens. Aliás, deixa de seguir homens e siga o Cristo ressuscitado. 11. E assim, todo sacerdote aparece. Olha que interessante isso aqui.
E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes, como os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Todos os dias, segunda, culto de libertação. Aí o sacerdote vem ministrar. A mesma coisa. E sai capeta, sai chucaveira, sai Maria Mulambo, sai não sei o quê, sai Maria Padilha, sai pomba gira, sai pombo que cai, pombo que... Não sai. Todos os dias. Amanhã é terça, meu irmão, terça-feira forte. Vem terça de novo. E hoje tem água orada, e hoje tem isso, e hoje tem vassoura, e hoje tem mão na cabeça, e hoje tem... Ministrou? Ué. O sacerdote ministrou? Apareceu cada dia? Ministrou? Não deu certo. Vem a quarta. Pai, eu fui segunda, não deu. Eu fui terça, não deu, mas eu vou quarta. Quarta eu recebo. E o pastor disse que eu não posso perder um dia. Ô, glória! E todo dia ele te amarra, dá um nó, e todo dia tem que deixar oferta, dízimo. Todo dia, meu irmão. Vem quarta, aí o gado marcado vai de novo. E quando é quarta tem campanha da vassoura, e tem lenço, e tem água benta, e tem cravo, e tem sabonete. Não deu certo. Volta, já estou em quinta, né? Volta quinta e vem, não dá. Volta sexta e não vem. Sábado do Senhor, então, aí sábado é dia do Senhor. Não deu certo. Vamos domingo de manhã, que é o culto da família. Não deu certo. Não dá certo. É isso que a religião faz. É isso que estão fazendo com os filhos de Deus. Manipulando. Todo dia é uma campanha, é um projeto, é um propósito. E eles só ficando ricos. E todo dia tu vai, tu dá e eles se enriquecem. E nada tu tem, nada tu vai. E tu achando que está agradando a Deus. E Jesus chorando. Meus filhos, eu santifiquei. Eu escolhi vocês, predestinei em amor. Chamei antes da fundação do mundo. E vocês estão aí. Vocês são incrédulos. Jesus continua chorando. E assim todos os sacerdotes. Assim estão. Todo dia eles aparecem aí, ó. Os sacerdotes da religião. Todos os sacerdotes aparecem cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Agora, o interessante é que nesse contexto aqui, os sacerdotes ofereciam sacrifício. Mas os de hoje não, eles querem receber os teus sacrifícios. Eles não vão sacrificar. Eles querem receber. É você que tem que sacrificar cada dia. Sacrifica um jejum, sacrifica uma carne, sacrifica algo que você gosta, sacrifica isso, sacrifica seu carro, né? Como eu coloquei lá no grupo. Esse carro aí 1.0 não vale nada, traga para a igreja. Ai, meu pai. Então eles sacrificavam, aí os sacrifícios nunca podem tirar pecados. Então o camarada entrou hoje se manifestando, ele sai daqui a 10 anos mais manifesto ainda, mais possesso ainda, não daquela coisa, aquele psicológica que tomava ele, que perdia o sentido, mas ele sai cheio de altivez, de sofisma, incredulidade e cheio de religiosidade, que é a pior possessão que existe. 12. Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, tendo oferecido um único e perfeito sacrifício. 13. Daqui em diante, esperando que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, ou debaixo de seus pés. Escabelo, quem não sabe, era um banquinho judeu, né? Que os judeus sentavam e colocavam lá o pé para descansar. Então essa expressão aqui é colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Nós entendemos, amado, que aqui ainda havia um contexto ainda judaico, o templo ainda estava de pé. Quem eram os inimigos aqui? Tá vendo, irmão? Isso aí eram os demônios que caiu com Satanás.
Os inimigos aqui, amado, eram os inimigos da cruz que Paulo fala em Filipenses. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles não servem ao Senhor Jesus, como Paulo fala aos Romanos. Eles servem aos seus próprios ventres e com palavras persuasivas tentam enganar os simples. Esse eram os inimigos de Cristo. Era a cúpula religiosa da época. Eram os fariseus, os perseguidores dos discípulos. Eles eram os inimigos da cruz. E Paulo fala aqui, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Cadê? É aqui. Aqui, sim, 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. E é por isso que Paulo fala aos Colossenses 2,14, que ele, Jesus, 2,15, que ele expôs publicamente os principados e as potestades, e deles triunfou na cruz. Amém? E outro inimigo aqui a ser vencido era a morte, né? E os filhos de Deus foram ressuscitados, passaram de fato da morte para a vida. A morte não impera sobre a vida dos filhos de Deus. Morte espiritual, amados, não biológica, que todo mundo morre. 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou ou vai aperfeiçoar? Aperfeiçoou. Até amanhã. Até no outro dia, que no outro dia você tem que vir sacrificar. Para sempre. Para sempre é para sempre. Então, eu sei que o que Cristo fez já nos garantiu uma perfeição eterna. Agora, o que Ele fez que me garantiu uma perfeição eterna, não me dá o direito de viver na licenciosidade da carne. O fato de saber que eu estou perfeito nele, não me dá o direito agora de usar dessa liberdade para ficar dando ocasião à minha carne, praticando injustiça, porque isso não é o reino de Deus. Ele disse que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz. Se eu sei que eu estou perfeito, eu preciso desfrutar dessa paz. É justiça. Se eu sei que eu estou perfeito, eu tenho que desfrutar dessa justiça e praticar justiça. É alegria no Espírito Santo. Se eu sei que eu sou e estou perfeito em Cristo, eu preciso viver essa alegria no Espírito Santo. Então eu não vou viver na licenciosidade, na liberdade da carne, errando o alvo, pecando, praticando o que é errado diante dos olhos de Deus, porque isso não é o reino de Deus. E eu vou estar negligenciando a perfeição que Cristo executou por nós. 15. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, depois das tribulações, depois daquele período ali de perseguição, depois daqueles dias, diz o Senhor, isso aqui é na profecia lá de Jeremias, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta. Então, olha a profecia que estava lá de Jeremias, que depois daqueles dias, Jesus veio, Jesus morreu, ressuscitou e colocou as suas leis agora em nossos corações e no nosso entendimento. As leis do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei da morte e do pecado, que no contexto era a lei de Moisés, mas no nosso contexto era a lei da morte e da religião, que imputava em nossas mentes jugo de escravidão. E amanhã eu me lembro do teu pecado, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Jamais. Se Jesus disse isso, e ele disse, como é que eu vou ficar lembrando de pecado hoje, meu e teu? Nós não estamos em pecado. Jesus não lembra dos pecados, das iniquidades, dentro daquele contexto de condenação espiritual. Não existe. Hoje é plantou, colheu.
não há condenação para a tua vida, mas você é responsável pelos seus atos, pelas suas atitudes. Você tem plena consciência, porque não tem mais um sacerdote oferecendo sacrifício por você. O sacrifício perfeito foi de Cristo, e hoje você tem uma consciência pura. Ela pode ser limpa quando você pratica a justiça. Ela pode ser suja, contaminada, possuída, quando você de fato opta por viver as tuas paixões e as tuas próprias vontades. Mesmo assim, Ele não vai lançar no seu rosto. Nós não vivemos isso aqui, nós não vivemos a iniquidade. Nós fomos chamados com uma santa vocação para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Se o teu vizinho da direita, da esquerda vai concordar com isso ou não, não importa. O importante é a tua consciência para com Deus. Amém? E nós encerramos 18, olha lá, encerramos aqui. Ora, onde há a remissão destes, que era o pecado e iniquidade, não há mais oblação pelo pecado. Então, amados, já houve a remissão, não há mais oferta pelo pecado. Se já houve a remissão, você religioso que entrou aí no canal, já houve a remissão no sangue de Jesus. Não é isso que vocês pregam? Jesus remiu no sangue. Não já houve a remissão? Houve a remissão. Se já houve a remissão, e você prega que já houve a remissão, não haverá mais oferta, oblação pelo pecado. E por que você fica mandando o povo sacrificar para tirar pecado? Mata a tua carne, faça jejum. Mas não há mais oblação, não há mais oferta pelo pecado. Já houve. Então nada do que você venha a fazer vai tirar pecado da sua vida. O que nós temos que fazer é não ceder às paixões da nossa carne. Paulo disse, eu esmurro a minha carne, eu esmurro, sabe, as vontades e as paixões da minha carne, para que pregando aos outros, eu não venha a ser reprovado. O que é ser reprovado? É olhar para Jesus com a sua consciência que conhece Ele, e ver Jesus chorando. Revelou a graça, revelou o evangelho, você recebeu o entendimento, não está mais no sistema, glória a Deus. Não está mais sacrificando nos altares da religião, glória a Deus. Mas está esmurrando a carne? Não. Jesus continua chorando, porque Ele manda santificar esse vaso aí, que é honroso para Ele, para uso dEle, para a glória dEle. Amém, amados? Com as nossas limitações, mas sabendo que Ele cuida de nós e somos preciosos aos olhos dEle. Amém? Graça e paz, igreja, sem pecado, sem ruga, sem mancha e nem coisa semelhante.